Estamos numa série de mensagens aqui com vocês, nos domingos de janeiro e fevereiro, com o tema A Mensagem da Cruz. Na primeira semana dessa série, foi o último domingo de janeiro, dia 31 de janeiro, nós falamos desse falso evangelho da prosperidade. E baseados naquela palavra de Jesus que disse: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, o convite de Jesus é um convite para vir a Ele, para segui-lo, para negar a si mesmo e para tomar a cruz. Vocês sabem que tomar a cruz era um instrumento de vergonha no Império Romano. A cruz era um instrumento de punição, de morte. Então, quando Jesus fala assim: vinde, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, ele não está dizendo que o evangelho é algo fácil de se ter. Por que, pastor, você colocou aí o falso evangelho da prosperidade? Porque tem igrejas que ensinam esse evangelho: venha para a igreja e fique rico, venha para a igreja e Deus vai te dar em dobro o que você perdeu, venha para a igreja e sua vida financeira vai mudar. Mas a mensagem de Jesus não é essa. A mensagem de Jesus é: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o convite de Jesus, é negar, é tomar a cruz. Depois, avançando o nosso estudo, que foi na primeira semana, na segunda semana, o crente pode sofrer, o cristão, porque falamos aqui que quando a gente lê a Bíblia, os discípulos de Jesus, eles têm um evangelho da cruz. Quando você lê o evangelho, você vê Paulo preso, Paulo sendo perseguido, você vê a morte de Estevão, o primeiro mártir no livro de Atos, você vê os cristãos tendo dificuldade. E por que a gente então acha que a vida é um mar de rosas? A gente fala assim: não, venha para a igreja e tudo vai dar certo, não, venha para a igreja e seus problemas se acabaram. A gente liga a televisão, a gente vê aqueles testemunhos na televisão, a pessoa fala assim: não, porque eu cheguei na igreja quebrado, e agora eu estou na igreja, eu tenho 2 empresas, e agora eu estou na igreja, eu sou rico. Aí a pessoa assiste aquilo lá e fala assim: rapaz, negócio de igreja é um negócio bom, porque eu já estou investindo na bolsa de valores, já estou investindo em criptomoedas, já estou investindo do Bitcoin, agora eu vou investir na igreja, né? Então, assim, parece ser algo interessante, mas, irmãos, o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é para a gente ficar rico, nem para a gente ficar pobre. O reino de Deus não trata questões simplesmente humanas e materiais. Então, a pergunta que, se a gente for na onda dessa falsa teologia, dessa falso ensino, e quando a gente ficar desempregado? Ah, Deus me esqueceu? O pastor prometeu que eu ia prosperar? E se alguém da minha família morre? Como que explica isso? Se eu fui para a igreja porque a igreja era um negócio bom. Então, você está entendendo como que esse é um falso evangelho? É uma cilada, se você acreditar nisso, porque você vai se decepcionar com Deus, mas Deus não prometeu isso para você. A Bíblia não prometeu uma vida fácil, ao contrário, Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então esse evangelho ensina que não pode ter sofrimento. E hoje, ainda falando sobre a teologia da prosperidade, né? Hoje nós vamos falar sobre se o cristão pode ficar doente, né? Vamos falar um pouquinho sobre a saúde e a doença aqui com vocês na Bíblia. E aqui deixa eu voltar esse slide. O que é a teologia da prosperidade, né? É um modismo, é um ensino nas igrejas. Algumas igrejas têm esse ensino, que
que você tem que ter uma cura física, você tem que ter a confissão positiva, ou seja, tem que decretar a sua bênção, e você tem que ser próspero financeiramente. Se uma dessas coisas aqui estão erradas, é porque você está sem fé, é porque você não está usando a sua fé, é porque você não está dizimando direito, é porque você não está fazendo algo na sua vida correto. O diabo está na sua vida, né? Então eles ensinam o quê? Então você tem que estar bem de saúde física, você tem que fazer a confissão, eu decreto, eu declaro, e você tem que ser próspero. Então o que essa teologia, essas igrejas ensinam? Você está pobre, tem que ser rico. Se você é funcionário, tem que ser patrão. Se seu carro é velho, tem que ter carro novo. E aí, se você tiver isso, você vai ser feliz. Se tiver um carro novo, você vai ser feliz. Se tiver você for patrão, você vai ser feliz. Você vai ter alegria, você vai ter felicidade. Mas, gente, está criando exatamente aqueles crentes que a gente fala, crente Nutella. O que é o crente Nutella? É aquele crente que é tudo fácil, tudo pronto, tudo bonitinho, né? Ou seja, uma geração de crentes avarentos, egoístas, materialistas, interesseiros, que oram, leem a Bíblia e jejuam para serem ricos, para serem prósperos. É uma geração que dá dízimo para ficar mais rico do que já é. Ou seja, Deus é um banco e eu faço uma barganha, eu vou na fogueira santa de Israel e queimo meu carro para ganhar 2 carros. Então, é um falso evangelho. Um falso evangelho, é um evangelho barato, não é um evangelho genuíno, não é a mensagem de Cristo, não é a mensagem da entrega da vida, do coração, é um evangelho da troca. E eu tenho falado uma frase aqui com vocês, que eu acho que resume bem isso. C.S. Lewis: se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. Porque o cristianismo é o evangelho da cruz, o cristianismo é o evangelho da renúncia, o cristianismo é o evangelho da generosidade, da partilha, o cristianismo é o evangelho de ter menos para o outro ter mais. O cristianismo não é o evangelho do enriquecimento, não é o evangelho do lucro, não é esse evangelho, irmãos, não é esse evangelho. Se você vem na igreja para ser mais rico, aqui na Presbiteriana Independente está no lugar errado. Você até pode ser mais rico, mas isso não deve ser o alvo da sua vida. Isso pode ser a consequência do seu trabalho, mas você não deve estar buscando a primazia no seu coração. Até porque quando Jesus fala de dinheiro, e foi um dos temas que Jesus mais falou no Evangelho, foi sobre dinheiro, ele falou que aqueles que colocam aonde estará o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, se sua vida é dinheiro, ganhar dinheiro, você vai viver em vez disso, você vai viver para isso. Você não vai nem ter tempo nem de vir na igreja, porque você vai só pensar ganhar dinheiro. Então, a gente tem que entender que essa teologia da prosperidade é uma teologia falsa. A verdadeira teologia, o verdadeiro evangelho: se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o genuíno evangelho. O resto, irmãos, é ideia de homens, ideia de pessoas, e quem vai nessa onda vai se frustrar com Deus, vai se decepcionar com Deus, porque Ele não vai fazer algo que Ele não prometeu. E nós vamos falar hoje sobre a questão da saúde e da doença. Hoje nós vemos, por exemplo, igrejas ensinando que você não pode ficar doente. A gente vê no rádio, na televisão, nos meios de comunicação, falando que o crente tem que ter saúde plena. Até uma vez eu vi um pastor pregando, ele falava assim, que diabetes, quem tem diabetes, tem que orar e tem que expulsar a diabetes, porque a diabetes, ela é irmã gêmea do diabo, diabetes. Então, né? Então, assim, você não pode ter diabetes, você pode até ter colesterol, mas diabetes não, né? Porque o diabo é irmão da diabetes, é um jogo de nome, né? Então você vê, olha o absurdo, é um absurdo, né? Então, como se você pudesse ter tantas doenças, mas diabetes não, porque ela é irmã do diabo, né?
Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? É que a gente tem que perceber que isso é um exagero. Porque, irmãos, Deus não tem nada a ver com sua saúde. Se você comer mal, se você se alimentar mal, a consequência é diabetes mesmo. Isso não tem nada a ver com Deus não, nem com o diabo. Isso tem a ver com a sua boca, com a sua alimentação. Não tem nada a ver com o que Deus vai fazer por você. Uma vez disse que foi numa igreja um pastor e falou que ia orar pelos gordinhos. E falou que quem tivesse fé segurava a calça que ia emagrecer naquele culto. Ô glória, né? E aí, olha o absurdo, né? Aí beleza, Deus faz um milagre e a pessoa emagrece, perde 30 quilos numa oração. Em 6 meses ela ganha de novo. Em 6 meses ela já tem 50. Por quê? Porque ela não aprendeu o que? A controlar a boca. Ela não aprendeu a controlar o refrigerante. Ela não aprendeu a controlar o açúcar. E aí vai engordar de novo. E aí Deus é o quê? É um geninho da lâmpada que passa a mão assim e 3 desejos, né? Qual o primeiro? Emagrecer. Segundo, ficar rico, né? Então tratando Deus assim, tratando Deus como o gênio da lâmpada, né? E ele é o escravo e eu sou o Senhor. Eu mando e ele obedece, né? Olha, veja bem essas coisas. Então essas pessoas que ensinam a teologia da prosperidade, olha o que eles falam. Eu tirei o nome do sujeito ali para não dizer que eu estou difamando, está gravando aqui, está passando online, mas veja bem, olha o que fala esses caras. É errado procurar um médico sob qualquer circunstância. Aqueles que apelam para um médico, que são internados em hospitais, demonstram uma falta de fé que desonra a Deus. Eles ensinam isso. Eles ensinam que se você está doente, é falta de fé. Que se você colocar sua fé em ação, você vai curado, né? Então, olha o erro grave aí. Mas você imagine, uma vez os mais antigos aqui da igreja lembram da dona Domingas, que trabalhava aqui. Era uma senhora que trabalhava aqui na igreja, e eu sempre levava a cesta básica dela, e ela tinha uma filha que tinha um problema mental, um distúrbio mental, não sei se era esquizofrenia, alguma questão bem grave, psiquiátrica. E a menina foi numa igreja, e a igreja falou para ela que ela não era para tomar remédio, porque o remédio é falta de fé. E essa menina parou de tomar, a filha da dona Domingues, parou de tomar remédio, irmãos, e essa menina enlouqueceu, ela perdeu o juízo. A dona Domingas, tadinha, tão simples, ela dizia: pastor, minha filha está andando aí na rua de madrugada, está andando na rua a pé, não fica em casa, fica andando para lá e para cá. Por quê? Porque um pastor falou para ela que era para ela não tomar remédio, para ela curar pela fé. Vocês estão entendendo, irmãos? Esses absurdos. Pastor, por que você está falando isso aqui para a igreja? Porque, irmão, nós temos que ser uma igreja que tenha entendimento da palavra. Nós temos que ser uma igreja madura, uma igreja que tenha conhecimento, não que seja levado por ventos de doutrina. Imagine um membro da IPI está assistindo a televisão, está doente, aí o pastor fala uma besteira dessa lá, você fala amém, é isso que eu creio. E o que o pastor Daniel está ensinando aqui todo domingo? O que eu estou falando todo domingo com vocês aqui? Então são coisas que precisam estar bem alicerçadas em nossa vida, esses ensinos, porque eles estão aí todo dia, na televisão, no rádio. E o melhor exemplo, irmãos, é o apóstolo Paulo, que é o nosso hoje o nosso personagem principal da pregação. Olha o que diz aí o texto lá na tela. E para que não me ensoberbecesse a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetar, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Olha isso, irmãos, vamos entender. Olha o que está falando lá. Foi-me posto um espinho na carne. Eu coloquei até lá em negrito. Espinho na carne. Os teólogos, os comentaristas da Bíblia, eles não sabem bem dizer o que é esse espinho na carne. Se era uma doença física, se era perseguições. A maioria fala que era um problema de visão, que Paulo talvez teria um problema na visão, e ele gostava muito de ler, de escrever, e aí ele precisava de alguém para escrever para ele o que ele ditava.
Enfim, a gente não sabe o que era, mas é certo que esse homem, esse grande missionário, talvez o maior missionário do cristianismo, esse homem ficou doente, irmãos. Esse homem, apóstolo Paulo, tinha um espinho na carne. E que somos nós, crentes, hoje, dizer que a gente não vai ficar doente? Dizer que a gente não pode ter um problema de saúde? Dizer que é do diabo uma doença? Você acha que a gente vai julgar as pessoas por isso, sendo que o próprio Paulo passou por isso? Passou por uma experiência que Deus permitiu ele passar. Veja bem, nós não estamos livres disso, não é um termômetro espiritual, tipo assim, se você está muito crente, não fica doente, você está fraquinho, fica doente. Não existe isso. Paulo é um dos caras de maior relevância na Bíblia, e ele teve, e ele ainda fala lá, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim, 3 vezes ele pediu, e aí o versículo 9 vai falar que Deus não disse não para ele, que não ia tirar dele esse espinho na carne. Então, gente, quem me conhece mais tempo, aqui eu já contei uma história. Meu pai sofreu um acidente de moto em 2005, e aí ele estava subindo uma avenida de moto em Cuiabá, tinha uma faixa de propaganda na avenida, de ponta a ponta, inclusive de uma igreja evangélica. A faixa escapou, caiu em cima dele quando ele passava, tampou a visão dele, e ele saiu da rua, bateu a cabeça num poste, na calçada, e teve um traumatismo craniano. Aí, eu estou lá um dia em Cuiabá, numa livraria, e aí uma pessoa chegou em mim e falou: você é filho daquele irmão que está na UTI e tal? Meu pai ficou 15 dias na UTI. Aí, sim, sou. Minha igreja está orando pelo seu pai. Eu falei: obrigado. Aí olha o que ele falou para mim, esse cara. Falou assim: mas posso orar com você? Isso aconteceu, gente. Eu falei: claro, pode orar comigo. Olha a oração dessa pessoa. Senhor Jesus, se tiver um pecado oculto na vida desse homem, que o Senhor revele, e que ele seja perdoado, e que ele levante dessa cama. Você está entendendo? Ou seja, ele sofreu um acidente porque ele tinha um pecado oculto. Essa é a lógica das pessoas. Aconteceu algo ruim porque você mereceu, porque você fez por merecer, porque você tem um pecado. Esse é o entendimento da pessoa que não tem o quê? Sabedoria, não tem o conhecimento da palavra de Deus. Ela acha que as coisas acontecem numa lógica espiritual, simplesmente espiritual, que eu falo não da vontade de Deus, mas da intervenção maligna, e como se Deus estava sem o controle do universo em suas mãos. Olha, na Bíblia fala de pessoas que ficaram doentes. Por exemplo, Eliseu estava sofrendo de uma doença do qual morreria. Epafrodito está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente, de fato ficou doente, quase morreu. Timóteo: não continue a beber somente água, tome um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Olha, Timóteo era uma pessoa de frágil saúde. Trófimo: deixei Trófimo doente em Mileto. Agora você me diz uma coisa, você imagine o jovem Timóteo sofrendo do estômago, alguém chegar lá no Timóteo e falar: Timóteo, deixa eu expulsar o demônio da sua cabeça. Você entende isso? Você acha que isso é algo racional? Um jovem tão dedicado como Timóteo foi, foi usado por Deus esse jovem. Paulo escolheu ele entre tantos para ser um discípulo, um acompanhante em suas viagens, colocou ele numa igreja. E aí você vai dizer então que se ele estava com uma doença, uma dor, um problema no estômago, é porque ele estava em pecado. Gente, que isso? Que raciocínio é esse? Da onde a gente tirou isso? Quando a gente vê a história do cristianismo, missionários morreram em campos, missionários morreram em aldeias, missionários morreram
pregando a palavra de Deus. Morreram doentes, febre amarela, morreram doentes de outras tantas doenças. O primeiro missionário presbiteriano na terra brasileira, Archibald Green Simonton, morreu com 34 anos de idade aqui no Brasil, febre amarela. Mais novo que eu esse homem, 34 anos, morreu aqui no Brasil, uma vida jovem. Estava em pecado? Estava desagradando a vontade de Deus? Cometeu algum erro espiritual? Como? Um jovem tão obediente. Vocês lembram os mais antigos aqui na igreja, vocês lembram daquelas campanhas que a gente fazia aqui, 40 dias de jejum e oração, e aquele autor, pastor Edson Queiroz, aquele livrinho que a gente fazia, Edson Queiroz, esse homem morreu de câncer no cérebro. Vocês lembram o ano que ele morreu? A gente parou de usar o material dele naquele ano. Ele teve um câncer no cérebro, irmãos. Você acha que poderíamos dizer que esse homem estava em pecado? Vocês acham que a gente podia dizer que esse homem fracassou na fé? Porque ele morreu de câncer? Veja, que raciocínio mais tão insensível. A pessoa está doente, aí ela vai no culto na Igreja Universal, ela chega lá com o objetivo da sua cura. Aí o pastor fala assim: quem tiver fé nesse culto vai sair daqui curado. A pessoa está doente, está com câncer, aí ela ora com toda a fé dela, mas antes eles pedem o dinheiro, né? Pede o dinheiro, aí dá lá um pouquinho, né, para ajudar a igreja, tal, beleza, levou o dinheiro, aí ora com tanta fé e não é curado. Aí vai falar com o pastor: ô pastor, nós já estamos vindo aqui no final do culto, já estamos vindo aqui tantos domingos e a gente não é curado. Ah não, é porque você não está tendo fé. Exercita a sua fé, falta você entregar sua fé. Ou seja, a pessoa entrou na igreja com um problema, doente, ela sai com dois, doente e culpada. Por quê? Porque ela não tem fé suficiente para ser curada. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Agora você imagine a geração de pessoas que estamos criando no nosso país, de decepcionados com a igreja, que vão colocar os crentes tudo no mesmo baú, no mesmo lugar. Ah, porque eu tive decepção com a igreja. Tá, e toda igreja é igual então. Olha gente, quando eu vou orar por alguém doente, eu nunca na minha vida eu digo para a pessoa: você vai ser curada. Eu nunca fiz isso e nunca farei. Eu oro, eu peço, eu visito, eu entrego, mas eu sempre digo: Senhor Jesus, que a tua vontade seja feita. Quem sou eu para prometer que ela vai ser curada? Quem sou eu para declarar a cura dela? Quem sou eu? Quem sou eu? Já tive casos de orar e pessoas serem curadas. Já tive casos de orar e pessoas dizerem: pastor, fui tocada e fui curada. E já tive casos de orar e a pessoa morrer. E aí? Eu não sou Deus. Eu não posso prometer algo que eu não posso fazer com minhas mãos. Deus é soberano. Eu sou um servo. Vocês são servos. Vocês oram, nós oramos, mas não sei o que vai acontecer. Não sei qual a vontade de Deus para aquela pessoa, para aquela vida. Olha os ensinos errados aqui, ó. Eles ensinam que Deus quer que todos os cristãos desfrutem das suas bênçãos na sua plenitude. E a enfermidade então mostra que você está fora da vontade de Deus. O que mais? O pecado é a causa da enfermidade. Você tem que resistir o pecado para ser curado. Olha que eles ensinam: desde que Cristo morreu, e eles usam aquele texto de Isaías 53, ele levou sobre si nossas enfermidades. Desde que Cristo morreu, ele levou sobre si. Ou seja, você deve ficar livre. Tudo isso. Eles ensinam que você tem que ter fé suficiente para ser curado. Eles ensinam que você tem que confessar, decretar, declarar com sua boca, e aí você vai ser
curado. Eles ensinam que tudo isso vem de Satanás, que a doença é de Satanás e deve ser repreendido de Satanás. Eles ensinam que você deve orar e decretar, e não falar seja feita a vontade de Deus, mas sim você tem que declarar e decretar a sua bênção. Eles ensinam que o diabo tem que sair e os sintomas das doenças têm que sair. Eu acho engraçado, às vezes eu assisto alguns cultos assim, aí eles oram até por unha encravada, gente. Quem está com unha encravada, amém, então dá um testemunho aí, pastor, cheguei aqui com uma unha encravada, mas estou melhor. Aí vai aquele festival de testemunho, né? E aí aquele que não tem um testemunho naquele dia? E aquele que não foi tocado? E aquele que não foi curado? E aquele que não conseguiu sair dali com a unha desencravada? Como que faz? Aí é a culpa, né? É a falta de fé. Irmãos, quando eu leio a Bíblia, eu vejo uma diferença de ensinos. Por exemplo, a Bíblia fala assim, o Pai Nosso fala, seja feita a tua vontade. Eu gostaria de visitar alguém, Ramon, doente, numa doença terminal, e ouvir daquela boca assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu digo, esse é cristão. Eu digo, esse é de rocha. Porque veja bem, ele está dizendo, Deus, eu estou contigo, qualquer jeito. Se eu morrer, tu és bom, Senhor. E se eu viver, tu és bom. Ou seja, minha vida te pertence, e ponto final. Esse, irmãos, é o verdadeiro cristão que a gente precisa. Esse é o verdadeiro cristão raiz, não é o cristão Nutella. Não, hoje eu não vou na igreja porque eu estou desempregado. Não, eu não vou na igreja porque eu não perdi uma oportunidade de negócio. Não, eu vou na igreja. Gente, isso é cristão Nutella. Ele só está com Deus enquanto as coisas estão indo bem. As coisas vai mal, deixa Deus, estou de mal de Deus, estou bravo com Deus. Então eu não consigo entender. Eles falam que é vontade de Deus curar sempre, mas a Bíblia diz de homens doentes. Eles falam que tem que dar ordem, e a Bíblia fala que a gente tem que pedir e bater, e abrir-se-vos-á. A Bíblia fala que tem que pedir, não ordenar. Na Bíblia a gente vê as curas que Jesus fez, eram instantâneas, era na hora, orava pela pessoa, a pessoa na hora. Eles falam assim, não, é porque devagar você vai ser curado, devagar, continua vindo no culto, tal, e vai vir devagar. Mas a Bíblia fala que a cura era na hora. Ou seja, eles ensinam que o ser humano está no controle, a Bíblia ensina que Deus está no controle, que Deus é soberano. Eu estou indo para o final aqui. O que está escrito na tela, irmãos? Há lugar tanto para a oração quanto para a medicina, gente. Olha, se a gente tiver que ir no médico, vá no médico. Tiver que fazer um exame, faça um exame. Deus abençoou os médicos, gente. Tiver que tomar um remédio, tome um remédio. Tiver que tomar um ansiolítico, tome um ansiolítico. Porque Deus abençoou os médicos para isso. Deus abençoou. Deus deu sabedoria. Eu acho interessante, os cristãos andam de carro, tem energia elétrica, vê a previsão do tempo, mas não vão no médico. Ué, por quê? Se você usa um médico, se você usa um ar-condicionado, é uma invenção humana. Se você usa um carro, é uma invenção humana. Se você tem energia elétrica, é uma invenção humana, é ciência. E agora a medicina não é ciência, é Deus que tem que curar? Não entendo. Não entendo esse divórcio. Irmãos, há tanto espaço para a oração da fé, quanto para a terapia dos remédios. Há tanto lugar para a ação sobrenatural de Deus, quanto para a ação natural dos médicos. Há lugar para a dieta, para o esporte, para a saúde. Há lugar para tudo. Então a gente tem que entender que o Deus da Bíblia é o Deus dos cientistas. Deus é adorado no templo, no laboratório. Deus é dono de tudo, da ciência. E Ele criou tudo para o nosso bem e para a nossa alegria. E abençoou psicólogos, psiquiatras, os médicos. Ele abençoou fisioterapeutas. Ele abençoou, irmãos. Ele abençoou. Não precisamos ter vergonha de dizer, eu estou no médico.
Esses pastores televisivos, quando eles ficam doentes, eles vão escondido para o hospital. Vão escondido. Eles não podem mostrar que eles estão dentro de um carro, tratando o joelho. Por quê? Porque os membros vão dizer, mas se o pastor está no médico, é que eu não posso ir. Então veja que não é cabível. A oração que não foi atendida, né? Olha o nosso texto base aí. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então Ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, né? Paulo teve uma oração não respondida. Vou repetir. Paulo teve uma oração não respondida. Ele falou, Deus, tira de mim esse espinho na carne. E Deus falou, não, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Você acha que talvez você aqui, ou que está assistindo, está com problema de saúde? E eu acompanho pessoas na igreja, e a saúde é sempre um milindre em nossa vida. Irmãos, você pode orar, você pode pedir, mas você tem que entender que se mesmo que Deus não te cure, você vai dizer igual Paulo, porque ele vai dizer ali, a minha graça te basta. E essa doença não te faz inferior a nenhum crente, não te faz inferior, não é falta de fé, não é falta de oração, não é nada disso. Agradeça a Deus porque você está tendo oportunidade às vezes de vivenciar um momento na sua vida difícil, que você até vai sentir mais a presença de Deus naqueles dias, de dor, de sofrimento, de visita em hospitais. Mas não leve a carga, o jugo nas suas costas de que você está em pecado, de que você fez algo contra Deus. Não leve essa culpa. Há 3 formas de Deus responder: sim, não e espera. Vou repetir, há 3 formas de Deus responder: sim, não, esperar. Deus, eu quero ser curado. Deus pode dizer, sim, seja curado meu filho, eu já testemunhei milagres. Deus pode dizer, não, minha graça te basta. Ou Deus pode dizer, espera, calma, eu estou trabalhando, daqui a um tempo você vai ter o resultado da sua petição. O que a gente não pode, irmãos, é achar que é a nossa vontade que impera, que é o nosso desejo, sendo que a Bíblia diz em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, se Deus permitiu isso, é para o nosso bem, é para o nosso amadurecimento, é para o nosso crescimento, é para o nosso desenvolvimento emocional, espiritual. De alguma forma Deus está trabalhando em nossas vidas. É complicado entender o que Deus faz e como Ele trata, mas veja lá, eu já estou encerrando aqui, olha que coisa, é para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Irmãos, Paulo diz assim, que ele era um homem que tinha tantas revelações de Deus, que ele tinha tanta inteligência, ele escreveu 13 livros da Bíblia, mas ele fala assim, que ele não podia ser orgulhoso, ele não podia ser arrogante, e aí então, Deus permitiu aquilo, para que ele esvaziasse um pouco, que ele tivesse uma dependência de Deus, para que a graça de Deus se bastasse na vida dele. Ele tinha que ser humilde, e talvez esse espinho na carne era um sinal para que ele, ei Paulo, menos Paulo, não se exalte, não cresça demais não Paulo, baixe, é nesse lugar que eu quero você. E a última frase aqui para nós, olha o que diz: se eu passar 40 anos orando a Deus e não tiver nenhuma resposta, já terá valido a pena, pois passei 40 anos em comunhão com Deus, na dependência dEle. Irmãos, eu tenho um amigo, pastor, ele tem esclerose múltipla, hoje ele está numa cadeira de roda, mas você não vê ele reclamando, você não vê ele murmurando, o Facebook dele, irmãos, é só mensagem de fé, de esperança. Ele é um menino assim, um jovem, coração tão lindo, e você
pergunta: por que ele? O que ele fez? O que ele aprontou? O que ele... vida passada? Espiritismo, né? Reencarnação? Irmãos, sabe, é umas perguntas que não tem resposta. Mas ele aceitou isso. Ele entende que Deus permitiu. E ele faz da vida dele um exemplo de evangelização. Então, que a gente possa entender que nem sempre as doenças, o sofrimento vem para dizer que nós estamos em pecado. Eu quero encerrar. O cristão pode ficar doente? É claro que sim. Será que a gente vai julgar alguém doente? Ah, está em pecado, não tem fé, não está decretando a bênção. Irmãos, eu passei um vídeo para vocês aqui na semana retrasada, e o final do vídeo ele dizia assim: Deus é Deus, e Deus é bom. Se Ele me curar, Deus é Deus, e Deus é bom. Se Ele não me curar e eu morrer, Deus é Deus, e Deus é bom. A Ele seja a glória. Isso que deve estar no nosso coração, irmãos. Isso deve estar no nosso coração. Eu espero que você tenha uma saúde perfeita. Mas se por algum motivo você adoecer, não fique com raiva de Deus. Não ache que é o diabo, não ache que é pecado, não tenha culpa. Você vai ver que talvez nas noites mais sombrias da sua vida, vai ser os momentos que você vai sentir Deus mais perto de você. Amém?